Vim aqui demonstrar, olha, essa é a reclamação que eu fiz hoje. Aqui, dá pra ver, dia 10/7, em referência ao que aconteceu hoje. Gravei um vídeo mais cedo. Fiz questão de não colocar filtro, então vocês estão vendo aqui a minha cara limpa, sem maquiagem, sem nada, sem uma sombra, sem um rímel. É assim que eu sou. Pra quem fica falando que eu tenho cara de novinha, dá pra ver que não é nada disso. E me surpreendeu o fato de que vários advogados entraram nos comentários e falaram sobre as suas vivências. Então isso foi importante pra mim. Pessoas que colocaram a CNN, a SIC Notícias, e eu realmente gostaria que essas entidades todas fizessem uma publicidade da nossa situação como advogados. Não é nada fácil. Quem trabalha com o regime da justiça, trabalha com o regime do funcionalismo público, fazendo atividade do paralegal, nós enfrentamos muitas barreiras, principalmente se você é um advogado luso-brasileiro, ou seja, apesar da gente ter a nacionalidade portuguesa, exercer a advocacia em Portugal com os plenos direitos, ter feito a formação aqui em Portugal, porque é o meu caso, eu frequentei 3 universidades diferentes. Eu fiz parte da Universidade de Lisboa, fiz parte da Universidade do Minho e fiz parte da Universidade Católica do Porto. Ou seja, ninguém pode tirar de mim o mérito da minha carteira da Ordem dos Advogados de Portugal. E mesmo assim, no exercício da nossa advocacia diária, é muito difícil ultrapassar o preconceito e o mau serviço do funcionalismo público. Então eu vou dizer aqui para vocês o que eu escrevi na minha reclamação, tá? No dia 10 de julho, vim até a AMA de Braga pedir esclarecimento de uma questão envolvendo o pedido de residência CPLP, porque o site está indisponível para brasileiros que não são detentores de visto ou manifestação de interesse antes de dezembro de 2022. Apesar desse fato, a Segurança Social apresenta como alternativa para o pedido de NIS o comprovativo de pedido de certificado de concessão de autorização de residência CPLP. Essa exigência você pode verificar no próprio portal da Segurança Social. É o último item dos requisitos para o pedido do NIS, ok? Então a gente tem a situação em que você pode pedir o NIS com o seu comprovativo de pedido de visto, a situação em que você pode pedir o NIS com o seu comprovativo de pedido de autorização de residência e que você pode pedir o seu NIS com o comprovativo de pedido da CPLP. Vejam que em nenhum momento a Segurança Social exige a residência em si, não exige o visto, não exige a CPLP e não exige a autorização de residência. O que eles estão pedindo é o comprovativo do pedido. Ok? Então, é para fazer essa distinção jurídica, porque uma coisa é o documento em si, e outra coisa é que você esteja na prova de que você fez o pedido do documento. Apesar disso, né, a gente já falou, a exigência não é da própria CPLP, e sim do comprovativo de pedido. Tentei obter na AIMA informações sobre isso, porque eu queria clarear a questão utilizando o e-mail e o formulário de contato como forma de provar na Segurança Social que eu estou habilitada ao pedido, confirmando essas exigências. Não consegui ser ouvida. O senhor bateu a porta na minha cara, tá? Ele me expulsou do espaço ali, foi fazendo assim como se estivesse me enxotando, e eu estou com uma barriga de 5 meses de gravidez. Para além de eu ter a prioridade porque eu sou advogada e tenho uma prerrogativa da minha função, eu estou grávida. E também existe um decreto, tá? Perdão, uma resolução do Conselho de Ministros, publicada ontem, de número 86/2024, que diz no seu inciso 1º, a linha A, que nós temos direito de sermos atendidos para além do pedido de informação sem nenhum agendamento prévio, e que o órgão tem que promover a maneira como vai executar essa normativa. Ele simplesmente ignorou toda a questão legal, me enxotou e eu fiquei 40 minutos em pé. 40 minutos em pé à espera de que alguém me abrisse a porta para falar comigo. E os atendentes todos olhando. Eu adentrei em determinado momento e falei assim, olha, eu só queria fazer uma pergunta. A senhora teve a capacidade de levantar, falar por cerca de uns 5 minutos
para me dar um esporro porque eu passei do espaço designado ao atendimento, mas não teve coragem de simplesmente me ouvir. E talvez em 30 segundos ela teria uma resposta para mim. Só para vocês verem como a gente é desrespeitado dia a dia aqui. E aí, enquanto eu tava lá sentada, passou os 40 minutos, eu falei, bom, não tenho o que fazer aqui. Fiquei aguardando o funcionário da AMA para eu poder fazer o registro no livro de reclamações. E foi aí que eu gravei o vídeo anterior. Mas eu fiquei de longe observando uma série de informações equivocadas que esse mesmo senhor Pedro Barbosa prestava aos utentes. Porque eu posso falar assim, nossa, mas ele só é grosso com a doutora Priscila. Não, ele é grosso com todo mundo. Com uma universalidade de pessoas. Não posso nem dizer que ele dirige a grosseria dele diretamente a mim, não. Ele é uma pessoa extremamente grosseira. E aí eu fico ainda mais indignada, porque quem me conhece sabe o quanto eu sinto a injustiça e vou à frente para poder falar, e ele estava dando uma informação deliberadamente errada para uma senhora, dizendo que ela não precisava pedir a prorrogação de permanência no país, porque por conta do decreto-lei estava tudo certo. Não. O decreto-lei diz que é para as pessoas que vieram com visto. Brasileiro não chega com visto. Brasileiro chega sem visto no passaporte. Então eu não posso dizer que o mero fato de eu entrar em Portugal já me garante que tá tudo bem se eu não conseguir agendamento nenhum. Sabe por quê? Se eventualmente essa senhora for buscar o meio de trabalho, a ACT vai multar o empregador dela, porque ela não tem nada. E ele tava despachando e ela querendo receber algum tipo de confirmação. Estava acompanhada de um português, que parece que ela tem um relacionamento com um senhor português, e ele dizendo, ele já não disse que não precisa, vamos embora. E ela falava, não, mas eu quero um documento dizendo que eu estive aqui. Óbvio que ela não vai ganhar absolutamente nada. Ela foi maltratada, não fiquei lá para terminar de ouvir a história, e logo que o senhor da AMA chegou, eu me dirigi a ele para poder fazer esse registro de reclamação. Então, em resumo, é o seguinte... Infelizmente, o governo vem, edita uma resolução, um decreto-lei de prorrogação da CPLP e tá tudo certo. Mas, infelizmente, os funcionários não são treinados para colocar em prática nenhuma dessas medidas. Os advogados que ficam à frente dos atendimentos são muito maltratados, não são tratados com urbanidade, cortesia, civilidade, nada. A ordem dos advogados simplesmente faz vista grossa a isso. E a gente fica assim, eu vi pessoas falando sobre isso, doutora, se a senhora é tratada dessa maneira, que dirá eu? Que dirá você? Porque eu vejo, ir à AMA pra mim, assim, eu tenho que me imbuir de um nível de desprendimento, de paciência, que não é meu. Porque a vontade que eu tenho é enfurecida, de fato, de ir até lá e falar assim, caraca, pelo amor de Deus, se você não quer fazer o seu trabalho, sai daí e dá um lugar pra quem possa. Porque vocês informam tudo errado, não tem nenhuma consciência de que essas pessoas estão passando por uma situação de profunda preocupação. É assim, ninguém liga, ninguém. Eu já testemunhei, em outra ocasião, esse senhor falar para um homem americano, tem que ligar. Não tem outra maneira de... Não, tem que ligar mesmo. Você faz 8 mil ligações por dia, 9 mil... Um sistema arcaico com 50 atendentes que são contratados de terceirização de serviço para tentar um agendamento. É mais fácil você ganhar na loteria do que você conseguir um agendamento no CEF. Não tem vaga para nada, esquece. E aí, se não tem vaga, como é que você faz para garantir uma situação regular para uma pessoa que é imigrante? Essa pessoa está trabalhando, contribuindo para a segurança social. Mexeu na manifestação de interesse. Mexeu não sei mais onde. Mas não mexeu numa regra básica, 185B, que tem que garantir ao empresariado de que ele não vai ser punido se ele botar o imigrante para trabalhar. Ninguém mexe nessa regra. Ninguém. Então, assim, as pessoas ficam na ansiedade porque elas querem trabalhar, precisam de dinheiro, querem contribuir para o país. Vem o empresariado e fala, precisamos de imigrantes. Vem a classe dos agricultores e fala, precisamos dos imigrantes. Vem o operador turístico, o restaurante, a hotelaria e diz, precisamos dos imigrantes. Só que os imigrantes precisam receber dinheiro. Os imigrantes precisam de uma segurança para procurar um emprego. Precisam parar de ser humilhados quando vai fazer um arrendamento de um imóvel em que são exigidos 6 meses de renda e um proprietário chupincha que sequer quer dar um recibo.
condizente com aquele contrato. Quando dá recibo, porque ele quer fazer um recibo a menor e muitas vezes não registrar o contrato nas finanças. 60% dos arrendamentos em Portugal são irregulares e quem paga o pato somos nós. Então, assim, desculpa essa inflamação. Agora, de fato, os canais de comunicação têm que falar sobre isso, ok? Porque eles não ficam o tempo todo vivenciando o que nós vivenciamos. Colocam aquelas mensagens de que tem 50 pessoas na fila, 200, 400, 800 pessoas na fila à espera de atendimento. Tá bom, aí no dia seguinte a pauta vira outra coisa. Vamos falar sobre o futebol porque Portugal perdeu para a França? A vida dessas pessoas não para por nossa causa, mas a nossa vida fica parada. A minha vida como profissional, porque eu não consigo resolver o problema das pessoas, a despeito delas estarem com a lei ao lado delas, porque aqui a gente está falando sobre o descumprimento da legislação. Legislação. A Segurança Social impõe uma norma, a ANMA descumpre a norma, vem o ministro da Presidência diz que o site está indisponível, a situação fica por isso mesmo e olha, não tem ninguém falando nada sobre isso. No dia seguinte, uma legislação que foi imposta, que é o Conselho de Ministros, é esse que eu me referi. Ele é o número, regulamento 86/2024. Saiu ontem. Você chega no órgão público e o órgão público faz assim, cara de paisagem pra você. Não tô sabendo de nada. Olha, essa reunião do Conselho de Ministros aconteceu no dia 25 de junho. A publicação da legislação foi no dia 9. Eu vou chamar aqui Senhora Margarida, que é a ministra que cuida da pasta dessas situações todas sobre atendimento ao público, que diz que tem que ter não sei quantas lojas do cidadão em não sei quanto tempo. Como a senhora, como ministra dessa pasta, me demora, não sei nem se esse é o cargo, mas a pessoa responsável por cuidar da loja dos cidadãos, a loja dos cidadãos. Eu digo para a senhora, 5 dias do mês de junho e mais 9 dias do mês de julho. Ou seja, a senhora teve 14 dias para informar a todas as lojas dos cidadãos e aos seus funcionários imediatos que haveria uma mudança no atendimento. Eu chego hoje, no dia seguinte da lei, ninguém sabe de nada. 14 dias depois, fica você, meu querido, devendo 14 dias do seu imposto. Você vai ter uma penhora na sua conta. Isso que eu acho absurdo. Engraçado que nada em Portugal funciona, mas tem um órgão que é impecável. Impecável! Cobrar imposto. Eu quero ver falha no sistema das finanças. Eu quero ver as finanças deixarem de te entregar uma conta. Eu quero ver a finança esquecer de cobrar uma penhora na sua conta bancária e tirar 30% e 40% do seu salário se você ficar devendo portagem. Portagem. Então, assim, não é uma questão de falta de estrutura, é uma questão de falta de interesse. E é isso que deveria ser matéria da SIC, que deveria ser matéria do Diário de Notícias, que deveria ser matéria do portal da CNN, porque as finanças fazem tão bem o seu trabalho de cobrar tudo de nós e na hora da gente exigir o mínimo de direitos, nós não conseguimos. É isso. É triste, as pessoas estão falando, é triste. Então faz esse vídeo aí viralizar, essa aqui, se você quer saber o número da reclamação, porque a que eu fiz há 2 semanas atrás, até agora não foi respondida. É a número 1763, isso aqui é uma reclamação, gente, que vale para toda a classe imigrante. Eu não tô falando no nome de ninguém específico, eu estou falando em nome próprio, no meu nome, pedindo para uma classe inteira. Essa aqui, 16/63. Não, 17/63. Esse é o número da reclamação. Eu quero saber do Conselho de Ministros, do ministro da Presidência, Antônio Leitão, do primeiro-ministro Luiz Montenegro, da senhora Margarida, que eu não sei agora qual é o cargo dela. Me desculpa se não é ministra, ok? Se eu me equivoquei na nomenclatura, mas eu quero saber. E eu quero saber do representante da Segurança Social. Por quê? Vocês falam que a gente pode fazer o pedido da Segurança Social através de um protocolo de pedido da CPLP quando esse sistema não se encontra disponível. O que nós fazemos com os imigrantes que são brasileiros, chegaram em Portugal, teve a entrada dele permitida pelo sistema de controle de fronteiras e quando chega aqui para exercer o seu artigo 87A, parte final da Lei de Imigração, não consegue. Qual é a resposta que vocês vão dar para isso? Vai demorar 2 anos? Quero saber. Porque se é para dizer que não dá para fazer nada, manda todo mundo embora. Agora não dá para ficar utilizando o nosso dinheiro,
utilizando a nossa mão de obra irregular e no final a gente não tem direito a nada. Isso é tratado como lixo. Disso eu tô realmente cansada. Ok? Beijinhos pra vocês. E até o próximo vídeo com um pouco mais de fôlego. Tem perguntas? Nem sei. Acho que não, né? Vocês ficaram tão impactados que eu não tenho pergunta. Eu sempre faço perguntas ao final. Deixa eu respirar. Acho que não. Acho que não tem perguntas. Doutora, minha filha estava estudando e era de menor, porém não havia vagas para fazer autorização de estudante. Depois terminou os estudos e ficou de maior. O que a gente faz? Pois é, Karina, olha só. Quando a sua filha chegou e estava estudando, ela deveria ter sido abarcada pelo artigo 92.3. E depois que ela se forma no ensino, se fosse um ensino profissionalizante, ela deveria ter o direito ao 122, a linha O. Então, eu pergunto para você, pergunta para o ministro. Sabe por quê? Porque o correto seria a lei dar o direito a ela. Nessas circunstâncias, eu posso dizer o seguinte, se a sua filha é brasileira, ela tem direito ao 87A, que não faz esse tipo de exigência. Mas o protocolo correto que a lei definiu seria ela ter uma residência de estudante inicial. A partir dessa residência, se formou, fez um profissionalizante, tirar a residência do 122O e seguir o caminho dela como uma residência profissional. Agora, isso foi possível? Não. E por que não foi possível? Por incompetência. Eu não quero saber, foi governo do PS, não foi governo do PS, foi CEF, foi o Eduardo Cabrita, foi o que... Não importa. O que importa é que o particular, o utente, o cidadão, não pode pagar pela administração pública ineficiente. Eu quero lembrar uma coisa pra vocês, gente. Eu falei que ia terminar, acabei não terminando, mas vamos lá. Olha, saiu a manifestação de interesse, acabou, fins, e nós sabemos sobre isso. Eu fiz um texto, não foi publicado ainda, mas por que acabou no dia 3 de junho? Para que o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD ganhassem seus lugares no Tribunal Europeu, no Parlamento Europeu. Foi isso que aconteceu. As eleições iam acontecer 6 dias depois disso. Não se enganem, é tudo uma questão política. Agora, a partir de uma situação do bloco de esquerda, mais o PS e mais as entidades de representação, se pediu uma regra de transição. Bom, o que a gente tem que fazer quando você tem uma situação que é óbvia, todo mundo enxerga, uma série de imigrantes indocumentados por ingerência governamental? Quando você vai criar a própria legislação limitante, você cria a regra de transição na própria lei. Mas se criar uma regra de transição na própria lei, como é que eu vou colocar que a minha posição é não quero portas escancaradas? Porque isso vira um slogan. E esse slogan é usado de forma política. Então isso garantiu o número de cadeiras para quem queria garantir, vamos dizer assim. Nós agora admitimos votar uma regra de transição. Para quando? Para setembro. Por quê? Porque a Assembleia da República está de férias. Enquanto você, imigrante, está aqui desesperado, ficando na depressão, chora todo dia, tem problemas que você fica na ansiedade, fica numa tensão danada, porque você... Geralmente, quando uma pessoa é de bem, ela é assim, né? Ela fica tensa no estado de irregularidade e não sabe o que fazer. Mas sabe onde é que eles estão? Nas ilhas balneares, no Algarve, fazendo as suas férias. E depois o problema vai chegar na pauta. Tem todo aquele teatro da Assembleia da República, né? Um bota o dedo na cara, aí o outro xinga e não sei o quê. É livre expressão do direito do parlamentar. Isso é muito bonito, mas é tudo teatro. Depois eles saem dali, sabe? Vão beber num bar qualquer, vamos dizer assim, fazem as suas festas privadas e o seu problema não é tratado. Mas faz parte do teatro da política que eles colocam em uma situação oposta. Agora eu te digo, inaugurou-se a situação do Chega e da Iniciativa Liberal. Não tinham nenhuma cadeira no plenário europeu. Agora tem. Agora eles têm 4. Esses deputados vão ganhar uma baba, tá? Na situação aqui. Eles vão estar representando uma classe, né? Que é a classe da direita ou a classe dos liberais, que são contra a imigração da maneira que está. Agora, uma coisa é certa, Portugal precisa de imigrante. Tanto precisa de imigrante que o empresariado, como eu disse, construção civil, turismo e agricultura, está em comoção para que... E agora tem um detalhe, eu publiquei hoje ontem, vai haver
medida extraordinária por causa da Liga dos Esportes. Ou seja, quem é do futebol, quem é dos esportes, do handball, que eles falam handball, mas a gente fala handball, enfim, pessoas que precisam de esportistas de outras nacionalidades, que vêm para os clubes portugueses, eles vão dar um jeitinho dessas pessoas ficarem regulares no território, ou seja, são interesses corporativos. Pensem nisso. Eu tô exausta. Deixa eu ver. Tem mais? O Sander tá perguntando, não existe um órgão fiscalizador? Existe, a Provedoria de Justiça. Mas sabe qual é o problema? É que o funcionalismo público aqui de Portugal, ele não tem uma análise da competência e assim, é difícil você dispensar um funcionário público. Em caso de corrupção, a coisa fica mais flagrante, mas eles não respondem por mau aproveitamento da atividade, ou seja, má produtividade, mau atendimento. Isso vai ficar lá na ficha funcional dele, ele nunca vai ser demitido por causa disso. Então, para ele, é uma questão de caráter. Se ele vai te atender bem ou se ele vai te atender mal, não vai fazer a menor diferença para ele no final do mês. Percebem o que acontece? É isso. Tem mais? Eu preciso respirar. Já respondi o da menina. Daphne. É ridículo toda vez que vamos a um órgão público ter que ir com recortes de leis, decretos, porque os funcionários não sabem as leis. É verdade. Isso. E detalhe, não adianta ir. Porque se for uma lei que for nova, ele vai dizer, mas eu ainda não fui informado. E aí ele vai dizer, olha, mas ainda que eu não tenha sido informado, se o meu coordenador não mandou que eu cumprisse, eu não posso fazer nada. E vai acontecer alguma coisa com ele? Não. O Wesley tá dizendo que vai fazer uma greve para o país. Não vai. Não vai. Principalmente se você for brasileiro, o brasileiro não se une. Então, nós somos a maioria. Mais de 1 milhão de pessoas. Se a gente não se une, vai fazer greve como? Deixa eu ver. O povo é só um número. Aí a Carla tá perguntando, doutora, minha filha é portuguesa, nasceu aqui, sou brasileira. Toda vez que minha residência vence até chegar o cartão novo, ela tem o abono de família cortado. Por que o abono está vinculado ao meu documento? Porque ela é menor de idade. Não deveria ser assim, mas o abono está vinculado ao responsável. E aí, nesse caso, como ela é menor de idade, é assim que vai acontecer. Doutora, quando troca a CPLP pela R, o tempo de residência... Não é perdido, Wesley. Nem pode ser. E nos meus pedidos eu invoco que o tempo de residência seja contado desde o pedido da manifestação, porque isso faz diferença para fins de nacionalidade. Karina, doutora, tenho agendamento na AIMA para outubro. Consigo reagrupar no dia? Consegue! Olha a pergunta da Karina. Consigo reagrupar no dia, ela sendo maior e sem estar estudando? Não. Perdão, eu li até um determinado... Você sempre vai conseguir fazer o pedido do reagrupamento no mesmo dia, invocando o artigo 81.5. E se eventualmente eles não te atenderem, você tem que fazer reclamação no livro amarelo, exigindo o agendamento porque a lei previu que você pudesse fazê-lo. Agora, sendo uma pessoa maior de idade, você não consegue fazer reagrupamento se ela não estiver estudando. Para um filho maior de idade, para que ele tenha direito a ser reagrupado, ele tem que estar estudando na sua dependência financeira. Isso é obrigatório. A Débora, doutora, eu sou CPLP, tive meu nome publicado no Diário da República, me concedendo os direitos do Estatuto de Igualdade. Mesmo com o decreto tendo prorrogado a validade, o RN não permite fazer o cartão. Isso é outro dado pro livro de reclamação, porque eu tenho vivido situações assim, tá? Em que os clientes relatam e outros que conseguem, mostrando a dicotomia na administração pública, ou seja, não existe uma uniformidade e o RN é obrigado a seguir a validade de prorrogação do decreto 41A de 2024. Faça a reclamação no livro amarelo, o tempo de resposta é de 15 dias úteis e a partir daí, se você não for atendida, é um caso de uma ação de intimação, tá? Vamos lá. Doutora, tenho a CPLP, passei na faculdade aqui como estudante internacional. Consigo trocar a residência pela do estatuto? Consegue trocar fazendo o mesmo caminho que tem que fazer em relação ao pedido do Estatuto de Igualdade. Agora, diretamente na faculdade, eles não aceitam. Então, você vai ser vista como estudante internacional. Fiquei sabendo que a residência da estudante depois não consegue mais trocar por uma de trabalhador, por exemplo. Não, isso é um engano.
Quem falou isso para você cometeu a maior irregularidade em termos legais possíveis, porque não só é possível, como está escrito na lei. Você vai olhar o 122O e P da legislação, ok? Bom, gente, é isso. Sem mais perguntas. Tuane, um beijinho para você, pro Kevin e pro bebê, tá bom? Acabou de entrar. Vou deixar a live salva, Gostaria muito que vocês fizessem esse movimento, principalmente a classe de advogados que eventualmente vier assistir. A gente precisa dar um basta nisso, precisamos ser bem tratados. Olha, eu não digo nem tratado assim com doçura, porque isso aí já é pedir demais, né? É champanhe. Mas só com a cortesia e a civilidade que a própria Constituição exige. Eu só peço isso. Eu não peço para ser simpático comigo, nem para rir para mim, mas eu só peço para me ouvir. E depois que me ouvir, me dá uma resposta condizente à minha pergunta. É muito isso? Eu acho que eu pago impostos e não são baratos. A minha capacidade tributiva aqui em Portugal, no Brasil, eu pagava 27,5. Aqui em Portugal eu pago 42,5 sobre os meus rendimentos. Ou seja, eu pago imposto pra caramba aqui em Portugal. E mesmo assim, ó, o que eu falo entra por um ouvido. Acho que não tem esse negócio, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, eles já tampam aqui pra nem entrar por ouvido nenhum. Percebem? O André tá perguntando sobre a regulamentação da lei de nacionalidade. Sabe por que não vai sair, André? Porque não precisa. O inciso 4 do artigo 15, para mim, ele tem aplicação imediata. As conservatórias não fazem. Isso também dá aso a um pedido no livro de reclamação. Se você faz com um advogado, ele vai justificar o seu pedido dizendo que vale a partir do pedido de autorização de residência se ele foi concedido. Então, eu entendo que quando você submete a sua manifestação no portal, esse é um pedido e que a partir do momento que ele é concedido, você vai entender que ele tem meios de provar o efeito do tempo para a lei de nacionalidade. Essa é a minha opinião jurídica. E, eventualmente, se algum advogado discorda, eu respeito, mas no caso de ausência dessa tal regulamentação que eu acho que não é exigível, porque, veja bem, o legislador já explicou qual é o seu interesse. O que cabe é a administração pública aplicar a vontade do legislador. O legislador não tem que vir e dizer assim, olha, sabe o que eu quis dizer quando eu escrevi pedido de autorização de residência? Eu quis dizer pedido de autorização de residência. A regulamentação da lei é essa. Ele tem que dizer qual é a forma do pedido. Olha, foi um pedido em papel que você pagou uma taxa X. Olha, foi um pedido através do portal SAPA da manifestação de interesse. Olha, não, ele não tem que dizer. Ele disse pedido, foi abrangente. Se o portal SAPA, você faz o pedido da manifestação de interesse e para todos os efeitos da lei, quando você faz o pedido, você tem um status de em processo de regulação no território e esse pedido dá origem a uma residência, ele tem que valer. Essa é a minha interpretação. Eu não tenho que dizer o que significa pedido. Quando vocês falam que precisa da regulamentação para a lei de nacionalidade, para a aplicação imediata do artigo 15, inciso 4, é que vocês estão dizendo o seguinte, me explica o que é um pedido. Percebem? Do mesmo jeito, se eu faço uma norma que diz como eu faço o meu pedido de NIS, e nesse pedido de NIS está, vou até ler para falar certinho, em alternativa, comprovativo de pedido de certificado de concessão de autorização de residência para país da CPLP. Eu tenho que dizer o que significa comprovativo de pedido? Quando a gente abre o formulário da ANMA, vou abrir para vocês aqui. Gente, o vídeo vai ficar curto, né? Ele já ficou longo. Fábio, corta a parte que eu me despedi, por favor. Depois você quebra a situação em 2. Porque essa pergunta é importante, tá? Então, se você tá interessado, fica até o final. Olha, gente, tem um formulário, tá? Eu entro lá em contato. Entramos com um processo judicial contra a ANMA, o juiz tinha 48 para responder o processo, já passou o prazo e nada. Não são 48 horas, o advogado informou errado. Veja bem, o juiz pode decidir se ele aplica o prazo de 48 horas ou se ele aplica o prazo de 7 dias, tá? É uma decisão
da jurisdição. Ele pode entender que ele vai aplicar o prazo de 48 horas ou ele pode entender que vai aplicar o prazo de 7 dias. Depende daquilo que está no despacho. Oi, irmã. Ai, eu fiquei sem ar. Não sei se vocês sabem, eu tenho asma. Bom, você vem aqui em formulários de contatos, tá? Então, entrei no formulário de contatos. Nome, apelido, e-mail, telefone. Selecione um assunto. Eu vou selecionar. Meu assunto vai ser... Pode ser agendamento, asilo, autorização de residência CPLP, autorização de residência e investimento ARI, BREST, cartão de residente, certificado de proteção temporária para o ucraniano, declaração de entrada em território nacional, estatuto de igualdade, língua portuguesa, manifestação de interesse, prorrogação de permanência, reagrupamento familiar, serviço de tradução telefônica, outros. Viram que tem um pedido específico aqui, que é autorização de residência CPLP, no formulário. Eu venho aqui e conto minha história. Sou fulano de tal, passaporte tal, brasileiro, cheguei em Portugal dia X. Tenho todos os elementos que exigem no artigo 77 da Lei de Imigração e, se eu não me engano, é 51. Acho que é 51A do Decreto Regulamentar 84/2007. Solicito, portanto, me seja emitido o certificado CPLP. Me disponho a pagar a taxa, obviamente, e aguardo a resposta quanto ao meu pedido. Pronto, fiz o meu pedido. Não tem portal específico sobre isso, mas tem aqui um formulário de contato. Alguém disse que esse formulário não é válido? Olha só, se o formulário não é válido, o que a gente faz? Bom, pega esse formulário, printa, vai lá, geral@anima.pt. O que a gente faz? Vai fazer o mesmo texto. Solicito o certificado, CPLP, tal, e vai relatar quais são as circunstâncias que fazem com que você se encaixe. Esse pedido deveria servir para, na minha concepção, comprovativo para a segurança social. Porque aqui, como eu disse para vocês, está escrito no portal comprovativo de pedido de certificado da concessão de autorização de... Ou seja, ele não está pedindo a CPLP. Ele está pedindo um comprovante que você pediu o certificado de residência CPLP. Você não pediu? Através do formulário? Através do e-mail? Deveria valer. Consegui resposta em relação a isso? Não consegui. A resposta confirmando a minha necessidade de ser ouvida. Como eu disse para vocês, essa reclamação tem o número 1763 do livro amarelo aqui da AMA, da Loja do Cidadão de Braga. Isso é uma resposta que o governo precisa dar. Precisa dar. Por isso eu estou invocando os canais de comunicação para fazer esse assunto chegar lá na sede do governo. Não se pode fingir que isso não está acontecendo. Então eu peço a ajuda de vocês para replicar esse vídeo e chamar aos canais competentes para que nós sejamos ouvidos. Como eu disse para vocês, esse pedido não tem a ver com a doutora Priscila. Eu tenho segurança social, eu tenho residência, eu tenho nacionalidade, eu tenho minha carteira da Ordem dos Advogados e todos esses meus documentos só devem vencer em 2027. Isso não diz respeito à minha petição, diz respeito ao direito de vocês. Então me ajudem a ajudá-los, porque quando eu consigo uma resposta ao meu questionamento, eu consigo fazer bem o meu trabalho. Vocês perceberam? Bom, é isso. Fábio, corta o vídeo naquela parte que eu já tinha me despedido e comecei a responder as outras perguntas, tá bom? Tchauzinho, gente.